Saudações! Neste segmento do estudo Vencendo a Inquietação, vamos analisar um acontecimento histórico, nomeadamente uma época em que uma nação atravessou um tempo de preocupação por causa do fraco estado da sua economia. Iremos ver que a situação foi, em parte, a consequência de algumas circunstâncias e, em parte, de uma fonte inesperada. Pela leitura que temos feito de Mateus capítulo 6, observamos que Jesus referiu-se várias vezes a Deus como nosso Pai. Deus, como nosso Pai, sabe que necessitamos de comer, beber e de agasalho. A palavra de Deus encoraja-nos a sermos pessoas diligentes no nosso trabalho, mas não fazer do nosso trabalho a garantia da nossa provisão e a fonte de sossego para a nossa alma. Nesta matéria, como já consideramos no segmento 3 deste estudo, não devemos ser como os gentios que buscam estas coisas. Em termos do relacionamento do ser humano com Deus, a menção dos gentios na Bíblia é uma referência a pessoas que não têm aliança com Deus. Vimos em Mateus 6 que os gentios são pessoas motivadas pela necessidade. Procuravam evitar a inquietação pelo buscar o suprimento das suas necessidades. Os gentios procuram estar preparados para qualquer eventualidade, mas sem exercer a sua fé em Deus. Sabemos que é lógico e correto as pessoas buscarem o suprimento das suas necessidades. Porém, no caso dos gentios, a sua motivação era cuidar que na sua vida não tivessem falta. Porém, quanto ao reino de Deus, este não era assunto em suas vidas. Deduzimos pelas palavras de Jesus que os gentios são pessoas que não põem o reino de Deus em primeiro lugar. Mas para os que estão em aliança com Deus Pai, essas pessoas fazem a gestão da sua vida, porém fazem-no sob a cobertura da provisão do seu Pai, que sabe que eles necessitam destas coisas. Conforme lemos nas Escrituras, Deus é um Pai bondoso que cuida do seu povo. Mas será que há situações em que a provisão de Deus possa faltar? É sobre este assunto que vamos refletir. A nossa inquirição baseia-se no livro do profeta Ageu, que nos narra sobre uma época em que o povo hebreu atravessou tempos de escassez. Para quem quiser saber mais sobre esta época, poderá também ler o livro de Esdras, que foi contemporâneo de Ageu. Os acontecimentos narrados nos livros de Ageu e Esdras deram-se cerca de 500 anos antes do nascimento de Jesus. Para melhor entendermos o assunto de que o profeta Ageu fala, será bom fazer uma breve revisão da história que antecedeu à época referida nos seus escritos. Em cerca de 590 a.C., o povo hebreu foi levado para o cativeiro na Babilônia. Naquele tempo, quando uma nação vencia outra em guerra, o rei vencedor levava o povo vencido e as suas riquezas, as que fossem possíveis de ser transportadas, para outros domínios do seu reinado. Foi o que sucedeu com o povo hebreu. Eles foram levados para o cativeiro na Babilônia, o templo em Jerusalém foi destruído e muito da riqueza existente do templo foi levada também. Segundo a profecia dada pelo profeta Jeremias, este tempo de cativeiro duraria 70 anos. Podemos ler sobre isso em Jeremias 25, versículos 11 e 12, e depois capítulo 29, versículos 10 a 14. Portanto, Jeremias 25, versículos 11 a 12, e depois capítulo 29, versículos 10 a 14, e também o profeta Daniel, capítulo 9, versículo 2, fala sobre este assunto. Ao fim deste tempo saiu a ordem de Ciro, que era o rei, para que fosse edificada a casa do Senhor em Jerusalém. Podemos ler sobre este assunto no livro de Esdras, capítulo 1
e capítulo 6, Esdras 1 e 6. Foi nesta ocasião que o povo hebreu regressou à sua terra e foi iniciada a reconstrução do templo. Já de volta à sua terra, as famílias começaram a possuir de novo as suas terras e a reconstruir as suas vidas. Neste tempo começaram também a reconstruir o templo. O processo da reconstrução da nação não foi fácil. E levantou-se muita oposição pelos povos que, entretanto, tinham sido transportados para aquela região pelos reis da Babilónia. No tocante à reconstrução do templo, houve bastante interferência e os opositores conseguiram convencer o novo imperador que mandou parar a construção do templo. No livro de Esdras, capítulos 3 e 4, Esdras 3 e 4, lemos sobre o que aconteceu e o que levou os hebreus a pararem com a construção da casa do Senhor. Olhando para toda a oposição violenta e o decreto imperial, os hebreus consideraram que não era o tempo certo de reconstruir o templo. Vimos isso em Ageu, capítulo 1, versículos 2 e 3. Ageu 1, versículos 2 e 3. Considero que o pensamento deles era que Deus tem um tempo para todas as coisas e que, visto toda a oposição que enfrentaram, que talvez ainda não fosse o tempo de reconstruir a casa do Senhor. A construção do templo esteve parada cerca de 16 anos. Esdras, capítulo 4, versículo 24, Esdras 4, 24, refere esta paragem. As pessoas então entregaram-se ao trabalho de reconstruir as suas vidas. Ageu 1.9. Ageu 1.9. Construíram suas casas confortáveis e Ageu 1.4 diz que eles viviam em casas estocadas. A palavra estocadas é uma referência aos cuidados que tinham em dar melhores acabamentos às suas próprias casas. Eles deram-se também ao cultivo dos seus terrenos e à criação do gado. Eles cuidaram do seu abrigo, de terem o seu alimento e de fortalecer a sua economia. E foi aqui que começaram os seus problemas. Eles trabalhavam muito, mas não viam o rendimento do seu trabalho. Em Ageu, capítulo 1, versículo 6, Ageu 1:6, está escrito: semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos farteis. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saco furado. Notemos que o texto diz: semeavam bastante, mas colhiam pouco. Comiam e bebiam, mas nunca se saciavam. Vestiam-se, mas estavam sempre com frio. O saco onde punham o seu salário tinha um buraco, ou seja, o salário esgotava-se rapidamente. Pela leitura dos livros de Ageu e de Esdras, compreendemos que o povo estava a penar. A oposição dos outros povos contra os hebreus tinha criado situações bastante frustrantes. O seu cuidado em reconstruir as suas vidas e assegurar o seu abrigo, o seu agasalho e a sua alimentação não estava a dar o resultado que planeavam ter. Certamente que o ambiente entre as famílias e os vizinhos era tenso. Costuma-se dizer, em casa em que não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. A nação estava a esforçar-se por fazer algum progresso na sua economia e isso estava a ser dificultado. Podemos imaginar a inquietação de espírito e de alma. Era algo enorme, certamente. Posso imaginar as pessoas a começar a questionar as promessas de Deus. Eles tinham regressado do cativeiro da Babilónia sob a promessa de bênção. A bênção de Deus, como podemos ler Jeremias 29, versículos 10 a 14 e também Esdras, capítulo 1. Deus tinha feito uma grande obra por eles, o que se tornou conhecido entre as nações vizinhas. Como então estavam eles a padecer necessidades? Porque não estava Deus a cuidar deles. Porque não estavam as promessas de bênção a serem cumpridas. Ageu, capítulo 1, versículos 9 e 10. Ageu 1, versículos 9 e 10, dá-nos alguma explicação.
O texto diz que eles olharam para muito, mas alcançaram pouco. O texto também diz que o Senhor fez que não chovesse sobre a terra e a terra não deu o seu fruto, ou não estava a dar o fruto que esperavam. O Senhor fez com que houvesse escassez de água. O Senhor fez vir a seca sobre a terra e enfardo sobre o trabalho das suas mãos. O texto bíblico diz que o pouco que levavam para casa, Deus o assoprou. Por que fez o Senhor estes atos? Ageu mostra-nos que a razão da fadiga sem proveito por parte do povo era porque não estavam a cuidar do projeto que Deus lhes tinha dado. Não havia casa do Senhor onde o culto a Deus fosse realizado. Lemos em Ageu capítulo 1, versículo 5, Ageu 1:5, que o Senhor disse: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Eles deviam ver que os caminhos que estavam a seguir não eram os caminhos de Deus. Deveriam considerar as suas prioridades. Deviam considerar o seu próprio coração. Deveriam dar mais atenção ao que Deus disse do que às barreiras que encontraram. Nota, havia oposição dos vizinhos e a ordem do imperador que os mandou parar a obra. Porém, considerando as palavras do profeta, compreendemos que a sua atenção deveria estar sobre o que Deus lhes tinha dito e não na oposição que experimentaram. Esta narrativa sobre o povo hebreu mostra-nos que há impedimentos que vêm à vida, não como mal, mas porque há uma medida, ou porque são uma medida corretiva. As pessoas em Israel queriam reconstruir a sua força económica e providenciar para o seu bem-estar. Esta parte estava correta, porém não podiam deixar de parte o mandato que Deus lhes deu. Será que o que Israel estava a passar era castigo de Deus? A Bíblia diz que Deus castiga a quem ama. Apocalipse 3:19 diz: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Em Hebreus 12:6, nós lemos: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que receber por filho. A correção dada por Deus não é desprezo de Deus. A correção é um ato pelo qual Deus chama a atenção dos seus filhos e a dizer-lhes para considerarem os seus caminhos. Foi o que o profeta disse ao povo. Ageu 1:5. Ageu 1:5 diz: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Quando Deus assopra no que temos, Ele está a chamar a nossa atenção e a dizer que temos que mudar os nossos caminhos. Temos que olhar para os princípios de Deus. No caso de Israel, Deus enviou-lhes o seu profeta com uma mensagem. O profeta e a mensagem era evidência de que Deus estava com eles, ainda que o Senhor tivesse soprado no pouco que tinham levado para casa. Quando Deus envia o seu profeta, é sinal para deixarmos de seguir a nossa mensagem e ouvir a mensagem de Deus. É sinal para nós olharmos bem para o nosso caminho e corrigirmos o nosso trajeto. O que parece ser uma inatividade de Deus ou a falta da sua bênção não significa que Ele nos tenha abandonado. Pode significar que temos que mudar a nossa atenção para o verdadeiro manancial da vida. Pode significar que temos que parar e verificar a intenção do nosso coração. Pode ser que Deus esteja a fazer uma obra maior e que a nossa parte é encaixarmos-nos no que Deus está a fazer. No caso do povo hebreu, o seu sentido estava em ter o rendimento do seu esforço. Deus estava a fazer uma obra que era mais elevada que os seus pensamentos. Eles estavam a viver na terra que Deus lhes deu, mas não estavam a viver a razão de Deus os querer lá. À luz de Mateus 6:33, eles não estavam a buscar primeiro o reino de Deus, onde todas estas coisas são acrescentadas. Havia razão para haver inquietação entre eles. Em Esdras 5 lemos que
por encorajamento dos profetas que recomeçaram a obra do templo. Entretanto, o governador da região escreveu uma carta ao imperador inquirindo sobre este processo, incluindo sobre a ordem do rei Ciro que tinha sido dada muitos anos antes. Este facto foi depois confirmado e o rei Dário deu ordem que deixassem a reconstrução do templo continuar. Podemos ler sobre isto em Esdras 6. Esdras 6. Quando Jesus disse para buscarmos primeiro o reino de Deus, ele deixou bem claro: e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Mateus 6:33. O sentido da palavra grega acrescentar inclui o sentido de haver propósito no acréscimo. Deus sabe que necessitamos de comer, beber e do agasalho. Estas são necessidades básicas. O acréscimo de Deus toma conta destas necessidades. Mas há mais. Notemos que o princípio é buscar primeiro o reino de Deus. O reino de Deus implica uma dimensão de atividades, de propósitos e ter a visão de Deus. O nosso envolvimento no reino de Deus é sermos como os seus mordomos. Deus acrescenta a nós a sua provisão porque há um propósito no porquê de Ele dar. Nós buscamos o reino de Deus porque há um propósito maior de Deus. É o seu propósito para o seu reino. É o seu propósito para nós que somos seus filhos. E onde há propósito, há também razão. Ao buscarmos primeiro o reino de Deus, estamos a dizer que o nosso propósito é estar encaixados no reino de Deus. É dizer que as nossas vidas têm a sua realização no plano que é mais elevado que o nosso. É dizer que em Jesus temos alvos que transcendem o natural. É dizer que cuidamos do dia a dia, mas vivemos para os eternos propósitos de Deus. O povo hebreu, no tempo do profeta Ageu, estava dentro do propósito de Deus e a realizar certos aspectos. Eles eram o povo da aliança. Eram o povo cuja existência constituía um testemunho de Deus para as nações do mundo. Eles observavam as Escrituras e cultuavam a Deus. Mas nesta altura eles estavam em modo de sobrevivência. Foi preciso Deus dizer: considerai o vosso coração. Foi preciso Deus mexer em suas vidas. Deus tinha uma obra a fazer e que incluía a participação do povo hebreu. No caso dos hebreus, no tempo de Ageu, sem eles darem por isso, eles estavam a travar o progresso dessa obra. Buscar primeiro o reino de Deus é saber que o Senhor tem um calendário. O calendário de Deus não é como o nosso. Buscar primeiro o reino de Deus é estar ciente que o nosso Pai Celestial sabe tanto o que nós pessoalmente necessitamos e o que é necessário para a obra do seu reino, para que essa obra seja realizada. Portanto, as duas coisas, Deus sabe o que nós necessitamos e aquilo que faz falta na sua obra que está a ser realizada na terra. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 10 diz, segundo aos Coríntios 9, 10 diz: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Notemos que este versículo fala sobre quem dá a semente e pão para comer. É Deus que faz isso. Ele aumenta os frutos da nossa justiça e está ligado à nossa qualidade de vida e o que nós produzimos. Por estas palavras bíblicas compreendemos que por Deus não só temos a sua provisão, portanto aquilo que nos faz falta aqui na terra, mas também nós produzimos o fruto em que a retidão segundo Deus é manifesta em nós. Portanto, há estas duas realidades acerca da nossa vida. O aspecto terreno, o dia a dia, e Deus quer providenciar para que não nos falte aí, mas também há um plano ainda mais elevado, que é os propósitos de Deus serem realizados em todo o mundo. Porque é que houve da parte do Senhor uma insistência em que o templo fosse construído, lá no tempo de Ageu? Porque estava para chegar o desejado das nações,
como lemos em Ageu capítulo 2, versículo 7. Ageu 2:7. O primeiro templo, que era referido como o Templo de Salomão, foi uma obra bastante admirada pela sua arquitetura, o seu esplendor, a sua beleza e riqueza. O primeiro templo foi destruído pelos babilônios, mas este segundo templo, embora não tão majestoso na sua aparência, seria de maior glória que o primeiro. Quando lançaram as fundações do templo, antes da obra ter sido embargada, houve uma festa um pouco confusa. Muitos alegravam-se porque estavam a viver um tempo miraculoso, mas houveram os que choravam. Estes eram os mais velhos que se lembravam da beleza majestosa do templo de Salomão. Este segundo templo que estava a ser construído era bem mais pequeno, não permitia ter a beleza que o templo de Salomão tinha. Será bom lermos aqui Ageu, capítulo 2, versículos 3, 7 e 9. Ageu, capítulo 2, versículos 3, 7 e 9, que diz: Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela? O versículo 7 diz: E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. E depois o versículo 9. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Quem estava a falar pelo profeta era o Senhor dos Exércitos, que é maior em poder e autoridade que os imperadores humanos. O Senhor disse que estava para chegar o desejado das nações. Portanto, a insistência de Deus teve uma razão importante. Deus queria ter o lugar pronto para a vinda do desejado de todas as nações. Ageu 2:7. A expressão o desejado de todas as nações é uma expressão messiânica e refere-se a Jesus. Seria nesta casa que Deus daria a paz. Ageu 2:9. Foi neste segundo templo em que Jesus foi apresentado como bebé. Foi neste segundo templo que Jesus ministrou a tantas pessoas. Foi neste templo que o véu que separava o lugar santíssimo do lugar santo se rasgou de alto a baixo quando Jesus morreu na cruz pelo ser humano. Podemos ler sobre isto em Mateus 27:51, Mateus 27:51, Marcos 15:38 e Lucas 23:45. Lucas 23:45. Neste segundo templo seria visto o profético em cumprimento. Um outro aspecto que será bom compreendermos é que, entretanto, entre o regresso do povo hebreu da Babilônia e a vinda de Jesus ao mundo, houveram grandes mudanças na política e geografia do mundo. Todas elas tiveram o seu impacto sobre Israel. A seguir ao Império Babilônico, levantou-se o Império Medo-Persa. Foi neste império que se deu este acontecimento referido em Ageu. Depois levantou-se o Império Grego e a seguir veio o Império Romano. Entre o tempo de Ageu e a vinda de Jesus houve muito transtorno que afetou o povo nas mais diversas facetas da vida, como político, social, económico e outras. Foi dentro do tempo dos gregos, ou do Império Grego, que também se levantaram os macabeus, que era de uma família de judeus que lutavam pela independência do seu povo. Como compreendemos, então, a razão de ser necessário o povo hebreu ter a sua mente nos assuntos do reino de Deus? Era importante o templo estar pronto, a tempo. Vinha o príncipe da paz e o povo devia ter a casa do Senhor pronta e as atividades do templo em funcionamento para a sua chegada. A reconstrução do templo era uma questão do reino de Deus. O reino de Deus está em movimento na direção do cumprimento dos seus grandes planos. O reino de Deus é como o instrumento do qual e pelo qual Deus cumpre a sua vontade. Ao buscarmos primeiro o reino de Deus, estamos a seguir o programa de Deus. E onde Deus está,
aí está também a fonte da vida. Onde Deus está a fonte do suprimento para as nossas necessidades. Lemos no profeta Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9. Isaías 55, versículos 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Lendo também Ageu 2.5, vimos uma revelação que nos dá bastante conforto. Está assim escrito: segundo a palavra que concertei convosco, quando saístes do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais. Quando Israel saiu do Egito, onde viveram como escravos, o Espírito do Senhor estava entre eles. Havia comunhão entre o Espírito do Senhor e o seu povo, porque o Espírito do Senhor estava entre eles. O povo do tempo de Ageu não devia temer. As ameaças existiam, mas o Senhor disse para eles não temerem. Não havia razão para estarem com inquietação. A oposição e os seus efeitos eram reais, sim. Porém, a provisão de Deus era maior no seu efeito. Considerando o que o povo hebreu atravessou no tempo de Ageu, isto é, as suas dificuldades económicas, sociais, familiares, e em especial em relação ao culto a Deus, podemos imaginar que eles estavam a viver tempos de inquietação. Mas notemos que os referidos atos de Deus para com eles tinha uma razão. A razão era, usando aqui as palavras de Jesus, como lemos em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus. É fácil ficarmos tão concentrados com o que é da terra que deixamos de dar a melhor atenção ao reino de Deus. Buscar primeiro o reino de Deus é conscientemente estar em situação em que os propósitos de Deus possam ser realizados. Buscar primeiro o reino de Deus é dizer a Deus que Ele é a razão da nossa vida. Buscar primeiro o reino de Deus é também um ato de louvor a Deus. Neste louvor reconhecemos a Deus como nosso Pai, que sabe o que nós necessitamos. Neste louvor a Deus declaramos o que somos e o que temos. Dizemos que isso veio de Deus e que nós estamos a usufruir do que Ele primeiro preparou para nós. Deus está a fazer uma obra que nem sempre era entendida pelas pessoas ou é entendida pelas pessoas, como está escrito em 1 Coríntios 2.9. 1 Coríntios 2.9. O que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. É bom ler a Bíblia e também estar com atenção ao que os servos do Senhor avisam. É bom ver como a Bíblia está sendo um instrumento de revelação pela qual podemos entender o que Deus está a fazer. Sabemos que a Bíblia diz que Jesus voltará. É bom a igreja estar preparada para este acontecimento. Há grandes desafios no mundo e outros virão. Mas segundo a palavra que o Senhor concertou com o seu povo, como já vimos estar referido em Ageu 2.5, o Espírito do Senhor está com o seu povo. O Espírito de Deus está entre os que o buscam e que o ouvem. Por isso, não tememos. Tenhamos bom ânimo, porque Deus está a fazer algo. Deus está a fazer a sua obra e quem busca primeiro o seu reino está a servir a Deus. Deus dá o acréscimo que fizer falta ao seu povo. Deus é uma fonte inesgotável de recursos, como vimos ser atestado no livro de Ageu e também no livro de Esdras. Por isso, perante a inquietação que queira imiscuir-se na nossa vida, nós declaramos: o Senhor é o meu provedor. O Senhor que tem um plano de bênção, plano de elevar os seus filhos a uma qualidade de vida em que a provisão de Deus é desfrutada constantemente.
Deus chama a nossa atenção para Mateus 6,33, que diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Sim, há razão para haver inquietação. Basta ouvir as notícias, basta estar atento ao que se passa por este mundo fora. Mas lembremos-nos, Deus está acima de tudo isso. E Ele tem a última palavra, e a provisão de que nós necessitamos vem dEle. A provisão do mundo poderá ser útil e muito proveitosa em certas circunstâncias, mas aquilo que vem de Deus é mais elevado. E quem sabe, se Deus por vezes não usa as situações do mundo para que a sua provisão chegue até a nós. Deus tem formas de trabalhar que transcendem a nossa compreensão. A verdade é que Deus tem o melhor para nós, e buscar primeiro o reino de Deus não é negligenciar a vida terrena, não, é entregá-la a Deus e esperar em Deus a sua orientação para o nosso dia-a-dia, para a nossa vida, seja em aspectos particulares ou em aspectos mais amplos como na vida social, seja em aspectos da família ou em aspectos do trabalho. Deus dá a sua bênção. A palavra de Deus assegura-nos que a provisão de Deus é real. Será que é para todos? Eu creio que sim. Será que haverá alguma condição? Vimos no livro do profeta Ageu que havia uma condição, e era eles prestarem atenção ao projeto que Deus lhes deu. Qual é o projeto que Deus tem dado a nós? Haverão projetos específicos, eu sei, mas de uma forma geral, o mais importante é o seu convite a nós entrarmos na sua salvação e de aceitarmos a verdade de que Jesus veio ao mundo para que por ele tivéssemos a paz. Ele é o desejado das nações. Jesus veio e deu a sua vida em resgate por cada um de nós ao morrer na cruz do Calvário. E por esta morte redentora de Jesus, temos agora acesso a Deus Pai, acesso ao perdão, acesso à nova vida, acesso à vida eterna. É algo que Deus dá. Se porventura ainda não tomou uma decisão para entregar a sua vida a Jesus, será oportuno fazê-lo agora e dizer a Ele: Senhor Jesus, a minha vida está nas Tuas mãos, eu me entrego a Ti. Faça essa oração a Deus. Se porventura estiver um pouco confuso ou incerto quanto a estas coisas, fale também acerca disso com Deus e diga ao Deus: eu tenho vivido uma vida o melhor que sei, e tenho temido a Deus e tenho buscado a Deus à minha maneira, mas eu reconheço que há um vazio. Se essa for a sua realidade, fale com Deus acerca disso também. E diga a Deus: revela-te mais a mim, ajuda-me a compreender os Teus propósitos. Deus faz isso porque nós o buscamos com fé e queremos que realmente o seu projeto para as nossas vidas seja uma realidade, algo cumprido em cada um de nós. A bênção de Deus é que enriquece e não acrescenta dores, diz-nos a Bíblia. Este é o tempo de Deus para nós, este é o dia em que Deus chama a nossa atenção. Damos a Ele a nossa atenção e as nossas vidas para honrar e glorificar. Continuamos intercedendo diante de Deus por cada um de vós para que a sua bênção seja plenamente realizada na sua vida. Continue lendo a Bíblia um bocadinho todos os dias, falando com Deus Pai um pouco todos os dias, e também logo possa frequentar uma igreja que ensina o Evangelho de Jesus. E se este ensino bíblico tem sido útil para si, queira compartilhar com outros, para que também outros possam ser ajudados na sua fé. E assim está a ser um instrumento nas mãos de Deus para fazer chegar a sua bênção a mais pessoas. Que a bênção de Deus continue ampla sobre vós. Se desejar ser notificado pelo YouTube sobre as próximas reflexões, poderá clicar no botão por baixo do vídeo onde diz Subscribe ou Subscreve. Partilhe esta reflexão com outras pessoas.